Arroz sementes do caminho da luz e da sombra. Bem-vindos ao Sopro Lunar. Eu sou a Liz e hoje vamos falar sobre a minha peia com ayahuasca. Ora bem, este é o terceiro vídeo a falar sobre ayahuasca aqui no canal. Neste vídeo vamos falar sobre a minha terceira consagração e a minha experiência com a chamada peia em ayahuasca. Para quem não sabe o que é ayahuasca, eu aconselho-vos a verem o meu primeiro vídeo e o segundo vídeo sobre ayahuasca, as minhas consagrações, a minha experiência e como é que ela foi, para também, se quiserem, verem os três vídeos, verem a comparação de umas experiências para as outras, ok? É certo que eu sempre ouvi que não há duas experiências iguais. Eu fiz 3 consagrações ayahuasca e nenhuma delas foi igual. Houve uma diferença gigantesca entre todas. Bem, esta terceira experiência, esta terceira consagração, foi aquela que foi mais profunda para mim. A própria ayahuasca que foi tomada foi uma ayahuasca mais concentrada, a medicina era mais concentrada, mais profunda e eu desta vez não fiquei só por uma dose, fui para as 2 doses, com muita luta, digamos assim, porque a minha resistência estava gigante, mas também vos digo que foi a minha experiência mais bonita, a experiência mais profunda e ainda que tenha levado uma peia, uma sova daquelas, não trocaria por nada e não retiraria do meu leque de experiências esta última experiência da consagração da Sagrada Rainha da Floresta. Ora bem, em relação, deixem-me só deixar aqui um pequeno aviso, porque depois de eu fazer vídeos sobre a ayahuasca tenho sempre muita gente a perguntar porque querem fazer, porque têm curiosidade, porque querem experienciar. Minha gente, se querem uma pessoa ou uma orientação sagrada, específica para o vosso processo e projeto de vida, para o vosso percurso e autoconhecimento, estar a experienciar só por experienciar, na minha opinião, não aconselho, ok? Isto é uma medicina que ela é curadora, mas é curadora para aqueles que já têm por hábito buscar a sua própria cura e superarem várias coisas ao longo da sua vida, ok? Portanto, eu tenho a minha vidinha, está tudo ok, vou só ali experienciar isto, obviamente que se calhar o tipo de aprendizagem a ser tomada com aquela medicina não será o mesmo de quem já anda a batalhar, digamos, na sua peia do dia-a-dia, digamos assim, em busca do seu autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, a sua própria cura e todos estes processos de desmistificação daquilo que nós achamos ser a alma, mas é o ego ou a intuição, que afinal não é e tal. Portanto, se me perguntarem para fazer este tipo de rituais, eu não vos vou orientar ou indicar alguém que faça sem que vocês tenham um acompanhamento prévio, certo? Um acompanhamento de desenvolvimento pessoal, ok? Portanto, ficamos por aqui em relação a este assunto. Bem, vamos lá à experiência. Ora bem, esta experiência ela foi extremamente intensa. Ao total foi cerca de 6 horas, das outras vezes penso terem sido 4, ok? Vocês podem na mesma ver os outros vídeos para comparar as experiências e o modo como cada uma delas, na minha perspectiva, na minha experiência, na minha vida, foram tomadas, certo? E aqui o que é que acontece? Primeiro, eu, como padrão que pelos vistos estou só a fazer aqui o jogo do boneco, mas eu antes de fazer a toma e a consagração da Sagrada Medicina, eu tenho muito medo, eu morro de medo, eu sujo-me toda de medo, digamos assim, porque é uma experiência, no fundo, que nós perdemos o controle. E para pessoas extremamente controladoras tem um grande potencial de aprenderem a sair do controle. Mas independentemente disso assusta, porque nós no fundo estamos ali numa realidade em que não sabemos o que é que vamos ver, o que é que vamos ouvir, mas acima de tudo enfrentar aqueles lados sombrios que estão dentro de nós, aquela resistência, aquele ego que nem sequer sabemos ou que nem sequer o consideramos como ego nas nossas vidas, até olharmos para ele de uma outra perspectiva. E então, depois de uma data de jogo de cintura, digamos assim, de mim para comigo,
vamos chamar por mim, de mim para comigo e para com a pessoa responsável por todo este retiro, por toda esta consagração, e depois de eu achar no meu ego profundo que eu não quero, porque eu estou bem, porque eu não preciso, porque eu não sei o quê, porque não sei o que tal, levei na cabeça, com os meus próprios olhos, a ver as decisões da minha alma e, portanto, vamos lá embarcar nisso. A verdade dita e feita que eu estava cheia de medo, completamente aterrorizada, com muito medo de sair do corpo, medo da morte, medo de deixar de sentir o corpo físico, bem, entre outras coisas. Chegou o momento, eu até, não é? Porque isto aqui, para quem já experienciou, sabe que aqueles momentos até chegar o momento da toma é, meu Deus, e o que é que vai acontecer e o que é que não vai? Ora bem, nós desta vez tomamos uma medicina com concentração de 10, acho que é assim que se diz, que se não me engano é a mais forte, porque acho que aquilo tem concentração de 3, 5, 7 e 10. E nós desta vez fomos para uma concentração mais forte, concentração de 10. Ora, portanto, desta vez eu achava que íamos tomar uma dosagem mais baixa, mas não, foi mais do que aquilo que eu estava à espera, o que me assustou ainda mais, e na roda que estávamos, seguimos a hierarquia das idades, portanto, eu fui a última pessoa, fora a pessoa responsável, não é? Mas a nível dos intervenientes, sem ser a pessoa responsável, fui a última a tomar a minha dose da medicina. Portanto, quando chegou à minha vez, porque há todo um processo ritualístico ali, pelo menos no momento da toma, já deve ter passado, não sei, 10, 15 minutos desde que a primeira pessoa fez a sua toma, portanto eu já olhava para a frente e via as pessoas a começarem a entrar naquela coisa, a fluir mais ali no início da energia da medicina e eu ali ainda sem tomar a minha dose e depois de tomar, havia pessoas já a começarem a mergulhar nas águas da Sagrada e eu ali, oh meu Deus, oh meu Deus. A verdade é que esta medicina e esta experiência foi uma experiência que no início foi bastante suave, foi como uma pena, ok? A minha experiência anterior foi uma experiência em que a força entrou derrompante, bateu, rasgou pele, rasgou carne, rasgou vida, rasgou morte, rasgou tudo, simplesmente fluiu de uma maneira, lá está, bateu à porta, entrou, desta vez não, foi fluindo, ok? Foi como uma pena. Eu comecei a sentir no meu corpo uma fluidez enorme, eu lembro-me de sentir as minhas mãos começavam assim, como que a dançar, mas a fluir só com energia. Eu desta vez demorei imenso tempo até começar os visuais, eu só comecei a ter visuais, não sei, já perto da segunda toma, portanto não sei dizer a nível de tempo, porque ninguém está ali com o relógio a cronometrar, não é? Simplesmente estamos ali a fluir naquilo. E a minha experiência começou muito a sentir, deixava os meus braços, estavam leves, estavam suaves, eu ia sentindo, eu ia fluindo. Eu até vou baixar um bocadinho mais a câmera para poder explicar melhor. Ora então, eu ia fluindo, as minhas mãos iam fluindo, e eu sentia assim uma leveza, não sentia má disposição no início, não, as coisas estavam todas a fluir. E eu sei que comecei a ter determinadas percepções depois de algum tempo e o sentimento de sentir o chão estava maravilhoso. Eu sentia o chão como se fosse de veludo. Eu ia tocando no chão, o movimento, aquela fluidez da energia, uma energia feminina gigante, não é? É a mãe rainha, a mãe medicina, a energia feminina, digamos assim, da natureza. E eu ia sentindo aquilo, ia fluindo. Depois eu lembro-me que ia tocando no chão. Pronto, que é para dar para ver melhor. Eu lembro-me que ia tocando no chão assim, e eu tocava e eu sentia, era como se eu estivesse a tocar piano, harpa, como se eu estivesse a tocar todos os instrumentos ao mesmo tempo, e eu estava a fluir com aquilo de uma maneira incrível, fluía, 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 até que chegou um ponto em que começou determinadas músicas, e as músicas, pronto, chamando determinadas energias, e começa, chamou o seu tranca-rua, não é? Chamou o sino da igrejinha e pum! Foi testa ao chão logo e comecei a fluir. Foi o mesmo tipo de sensação que eu tive na segunda experiência, porque eu comecei a encostar muito a cabeça ao chão, o cabelo estava assim entre a minha cara e o chão e era como se eu me sentisse bem a esfregar a minha cabeça no chão, testa ali, estava numa posição qualquer mais
não sei explicar, mas estava a fluir muito e sentia-me confortável, como se estivesse ali em alguma coisa de veludo, ok? Entretanto, estive algum tempo assim, eu começava a sentir a Kundalini a ativar, a energia a fluir pelo corpo, o corpo já a começar mais com aquele tipo de formigueiro, não é? E começava a sentir ali a energia, já começava a ter uns visuais, mas muito ténues, como se esses visuais fossem um véu transparente, muito fininho. Esses visuais começaram muito subtilmente, eles vinham como se fossem cornucópias, não é? Aquelas coisinhas assim que até vemos muito nos panos indianos. E eu comecei a ver o género de algo, era como se as minhas mãos começassem a tornarem cornucópias, certo? Ficavam compridas. Atenção, isto olhos fechados, é uma percepção extrasensorial e intrasensorial. E então eu comecei depois a sentir, depois desta fase, aquela fase em que pronto, vai a testa ao chão, começa ali a música a fluir e a puxar por nós e etc. Os visuais começaram a vir muito lentamente. E os visuais não tiveram nada a ver nem com a primeira vez nem com a segunda. Da primeira vez os visuais eram muito mais florais, as cores eram muito fortes, muito brilhantes, muito vívidas, era muito do género de flores e árvores e a energia a ganhar forma. A segunda vez as cores eram muito escuras, era pretos, verdes, vermelhos e tinha muitos geométricos, muitos padrões geométricos ali a fluir e tal. Desta vez não, era como se fossem formas muito orgânicas, como se fossem formas geométricas mas orgânicas, não aquele vincado, não é, da geometria, mas um organicismo. As cores ao longo de toda a viagem foram muito dentro dos verdes, aquele verde menta ou mentola ou assim, e tinha aquela tonalidade que ia ganhando determinadas formas, mas eram formas muito orgânicas, mais no sentido das fractais orgânicas, cornucópias, e eu sei que começou depois a chegar a determinados entendimentos. Então, houve alturas que nós estávamos com música, outras alturas sem música para viajar para dentro, houve alguns problemas técnicos também com a música, o que ajudou a irmos mais fundo na viagem, ok? E o que é que acontece aqui? Acontece que eu estava ali naquele processo, depois de bater com a cabeça no chão, voltar para mim e tal, a fluir, e comecei a ver determinadas estas forminhas, e eu comecei num processo meu e é interessante, porque foi a primeira vez que eu levei saia, eu antes tinha levado calças. Levei saia e eu estive maior parte da viagem, pelo menos no início, sentada, não é? Sentada com as pernas abertas e eu senti como se eu fosse a Mãe Terra a dar à luz cada um dos seus filhos. Eu sei que eu estava e eu sentia como se fossem as águas do corpo, as águas da cascata, da catarata a fluir, a descer, ali a limpar. Eu sentia uma data de coisas que nem dá para explicar. Depois era como se, a ver se eu consigo traduzir isto, para quem já experienciou, sabe que não é fácil traduzir. E há coisas que eu nem sequer vou falar aqui porque são aprendizagens nossas muito íntimas. Portanto, este vídeo é mais para elucidar e dar um bocadinho da explicação de como é que funcionou a minha viagem. Também não é todos os entendimentos, claro que há coisas que são nossas que nem dá para passar para palavras, não é? Portanto, eu depois comecei ali no sistema em que, volta e meia, vinha-me aquela indisposição. E quando vinha a indisposição, era como se alguma coisa em mim soubesse uma maneira de limpar intuitivamente, não é? Em que era como se eu tivesse, literalmente, vinha um pensamento que me deixava a ficar mal disposta, porque é natural que aquilo vai expandir 1001 vezes o que se está ali a passar. Então vinha um pensamento, eu começava a me sentir mal disposta, os visuais começavam a ficar tenebrosos, negros, escuros, assustadores, eu começava-me a sentir ali muito perdida ou muito desnorteada, então automaticamente é como se eu já soubesse e se tivesse em mim determinadas maneiras, determinadas técnicas de fazer a limpeza disso. E foi muito interessante, porque eu lembro-me de começar a fazer tipo, um género de uma limpeza, eu sei que limpava assim e fazia como se fosse para sair. E, obviamente, isto aqui, para quem não tem o mínimo de abertura vai dizer que eu sou maluquinha, graças a Deus que eu sou maluquinha e graças a Deus que a minha loucura me traz aonde eu estou hoje em dia. Espero bem que me leve ainda mais longe dentro desta loucura espetacular e saudável dentro da insanidade coletiva. Ora bem, então, eu lembro-me de fazer alguma coisa assim deste género, como se fosse para limpar os pensamentos. Mas os pensamentos, eles não tinham de ser limpos e deitados para o ar. Os pensamentos eram limpos e era como se eu precisasse que eles passassem por todo o meu corpo e saíssem, como se tivesse
a dar à luz, exatamente a dar à luz, como se eles fossem o resultado de uma gravidez, neste caso mental, que precisava de sair. E à medida que eles iam saindo, eu ia vendo como se cada um dos pensamentos ganhasse um género de uma forma, que não era bem uma forma, porque estes geométricos e tudo não é uma forma, é uma multiplicidade de formas. E o que é que acontece? À medida que ia saindo, eu sentia uma necessidade de benzer aqueles pensamentos. Aquilo era do género. Vou tentar pôr em palavras humanas para dar uma comparação daquilo que eu estava a sentir, se bem que o entendimento que eu tive ali é o meu entendimento, não é? Portanto, aquilo ia descendo, eu ia dando à luz pensamentos negativos, pensamentos derrotistas, pensamentos que nós temos do nosso ego, obviamente, e eles precisavam de passar por mim para sair, senão ficavam ali todos acumulados. Então eles precisavam de ter por onde sair. E ao sair, eu era a mãe daqueles pensamentos, como sou, e como mãe destes pensamentos, emoções, tudo aquilo que estava ali, o ego, pronto, tudo o que estava ali a criar discórdia na minha viagem, eu precisava de os interiorizar, precisava de passar por mim, por toda eu, e sair como se fosse, neste caso, uma gravidez a ser dada à luz. E qual foi a minha aprendizagem dali? Aqueles pensamentos que eu estava ali a dar à luz, no fundo, fez-me entender que aquilo é uma metáfora, ou não é uma questão de ser uma metáfora, é um padrão para todos os tipos de consciência que nós temos no mundo. Quando nós dizemos aquela pessoa é má, aquela pessoa não está desenvolvida, aquela pessoa é isto, é aquilo, e na realidade nós precisarmos todos de ter todos estes tipos de consciências diferentes porque fazemos todos parte do mesmo, fez-me entender que estes meus pensamentos, da mesma maneira que eu tenho pensamentos mais derrotistas, mais negativos, mais densos, mais pessimistas ou mais controladores, todos estes pensamentos egóicos, eles também têm o direito de vir serem dados à luz, digamos assim. Eles têm o direito de se transformar em pequenas consciências que façam também o seu processo de desenvolvimento e ascensão. Eu sei que isto é complicado de entender, mas foi isto, tal e qual o que eu senti e o que eu fiz durante, não sei, 1 hora, 2 horas que eu tive nisto. Porque sempre que vinha aqueles pensamentos, eu tinha de os deixar sair e era como se eu visse, não é? Que cada um daqueles pensamentos que eu tinha dado à luz, digamos assim, cada um deles tinha um formato. E cada formato era como se fosse um pequeno planeta, um pequeno universo, era uma pequena consciência. E aquela consciência materializa-se no mundo físico. Ou como pessoas, ou como situações, aquelas pessoas que nós dizemos, isto é uma pessoa muito má, isto é uma pessoa negativa, isto é não sei o quê, é tão negativa como determinados pensamentos que eu também tenho e que também existem e precisam de ser honrados para fluírem e crescerem e desenvolverem o seu próprio caminho, certo? Fez-me chegar a um entendimento sobre as consciências menos evoluídas, digamos assim. São menos evoluídas? Porquê que são menos evoluídas? Porque estamos a compará-las com outras, porque aquelas consciências estão exatamente no início daquilo que precisam estar e no caminho que precisam de estar, assim como os meus pensamentos, não é? Assim como ao meu ego que, para conseguir sair e fluir, precisa de também passar as suas etapas. E o entendimento foi muito este, porque eu lembro-me que chegava ao final e era como se eu visse um aglomerado de várias consciências diferentes. E estas consciências, eu no fundo, o que é que eu fazia? As consciências estão ali, são frutos dos meus pensamentos mais negativos, mais egóicos, e o que é que eu tenho de fazer ali? A única coisa que eu senti era, eu vou benzer, porque benzer, ou seja, agradecer, eu agradecia muito por aqueles pensamentos, porque tinham saído de mim, porque agora iam para o seu processo de aprendizagem, e era como se eu estivesse literalmente a benzê-los, porque eles eram tão dignos de originar universos, planetas, pessoas, consciências, o que quer que fosse, que precisavam que aquilo era ponto de partida deles, porque já vinham de não sei onde, que não, na realidade não era ponto de partida, não é? Portanto, eu estava a dar à luz tudo aquilo, estava a dar à luz no sentido de eu estava a deixar sair de mim, eu estava em processo de gravidez e a parir, literalmente, tudo aquilo que estava aqui dentro. Eu tanto, entre aspas, paria emoções, pensamentos muito favoráveis, isto é, muito aprazíveis, muito aconchegantes, como outros que precisavam de mais orientação, aqueles mais densos, mais negativos, mais egóicos. E a verdade é que tanto uns como os outros eu benzia de maneira igual, e é engraçado porque é como se eu visse mesmo estas consciências todas, como se cada uma delas formasse pequenos universos, pequenos planetas. Eu lembro-me que depois juntava aquilo tudo,
benzia para que pudessem, e levantava assim para devolver ao universo aqueles pensamentos para que eles pudessem continuar o seu plano de desenvolvimento. O entendimento aqui foi exatamente que os pensamentos negativos, os pensamentos densos, eles também têm, estão ali por algum motivo e eles para desenvolverem, eles precisam de sair e precisam de ter o seu processo de crescimento, não há aquelas curas milagrosas. Bem, isto foi uma das partes. Entretanto, as coisas começaram, a força começa a vir, ainda que tenha vindo assim mais ao de leve, chega a um ponto em que já estamos na força, meu Deus, eu já não sei para onde é que me viro, não sei para onde é que vou, meu Deus, está tudo a acontecer muito rápido, eu não estou a entender nada disto e não sei o quê. E nessa altura o meu corpo já não era um corpo meu, já era o corpo todo, toda eu era como se fosse aquelas... aquele organicismo todo, estava muito mais claro. Eu vi muitas cores desta vez, mas eram as cores do arco-íris, mas como se o arco-íris tivesse muito mais cores do que além das 7 que nós víamos. Eu vi várias vezes, eu vi como se eu fosse um arco-íris, como se eu fosse uma cascata, eu vi os pensamentos, era como se as cores dos pensamentos mais densos tivessem uma cor, os outros outras cores mais aprazíveis, mas era tudo ali como se fosse um sistema... eu nem sei explicar direito, como se fosse um conjunto de robôs muito coloridos e eu estava no meio desse sistema dos robôs. Eu quando digo robôs é no sentido do processo de mecanismo, por exemplo, nascer, crescer, morrer, não é? Este processo é robótico, salvo seja. E então eu estava só daqui para baixo, eu não conseguia olhar para cima, eu não conseguia ter percepções mais para cima e estava ali meio perdida, o que é que eu estou a fazer, o que é que eu não estou a fazer, mas estou bem, estou aqui, estou a limpar e benzia, eu lembro que eu batia assim, batia na testa, batia e tal, coisa, até começou a chegar a um ponto em que eu comecei-me a sentir a fluir numa energia feminina imensa, incrível, genial e maravilhosa. Eu sentia-me como se eu fosse a cascata, eu era a cachoeira, toda eu era uma cachoeira, com as cores do arco-íris, fluía, era como se eu fosse uma grande mãe, tivesse os filhos todos ali à volta, estava tudo assim à minha volta e eu literalmente o meu movimento desencadeava, sei lá, os ventos, as marés, desencadeava tudo, eu ali era uma deusa, digamos assim. E esta minha personificação da deusa, no fundo, o que é que acontecia? Eu estava ali, eu estava a sentir, ok, agora eu entendo a importância dos pensamentos, a importância de os aceitar, a importância de os parir, a importância de os mandar ao mundo, a importância de benzer, de aceitar e de agradecer todas as energias, mesmo aquelas mais densas. E então estava naquele processo e tal, coisa e tal, até que chega o momento que vamos para o segundo copo. E eu comecei a entrar em parafuso porque eu tinha muito medo do segundo copo, da segunda dose. Já das outras vezes eu não tomei a segunda dose, então foi exatamente o início de um grande fosso, porque eu comecei a entrar em pânico, comecei a ficar com medos, comecei a ficar em prantos, porque eu não queria o segundo copo, eu estava bem como estava, e eu tinha começado a entrar também naquele sistema, porque quando nós chegamos a determinada fase, basta um pequeno pensamento para nos tirar o chão daquilo onde nós estamos, aquele entendimento onde nós estamos, não é? Portanto, as coisas começaram a ganhar um loop, eu comecei-me a sentir em pânico, comecei-me a sentir cheia de medo, eu queria chorar, eu não conseguia chorar, eu queria soluçar, eu não conseguia, era como se o meu corpo não quisesse chorar e fosse o meu ego a querer chorar e a criar resistência, porque eu não quero o segundo copo, porque eu não quero o segundo copo. Vejam lá que, quando chegaram para me dar o segundo copo, eu tentei dizer que não e foi-me logo dito assim, não senhora, tu, firmeza, porque tu disseste que ias tomar e tu vais tomar. E tu disseste que querias, e não foi tu disseste que querias, a tua alma está pronta e tu vais tomar. E eu estava... eu não conseguia chorar, eu não conseguia nada, eu estava ali como se eu estivesse a entrar no meio, sei lá, no meio de um furacão, cheio de chamas, cheio de tudo, em que eu estava completamente desnorteada, a energia estava muito forte, a força estava muito forte, eu estava ali, não sabia para onde é que me ia virar, onde é que não havia, pronto, eu estava ali completamente perdida. Tão perdida que chegou ao ponto, o meu ego, mesmo até sem eu ver, foi-me colocado o copo à frente e eu fiz assim, eu ia buscá-lo, não é? Mas até o atirei. Atirei e na realidade o meu ego estava tão forte naquele momento que quando eu soube que atirei o copo, foi um alívio, porque isto significa que eu já não tenho de tomar. E como eu não tenho de tomar, pronto, o meu corpo já disse as coisas por ele. Só que, graças a Deus, quem eu tinha a organizar esta viagem não cede aos impulsos do ego, porque se me tinha posto um bocadinho menos,
da segunda dose, desta vez é que a meteu toda e foi uma dose quase da mesma, foi menos 2 ou 3 gramas, se não me engano, mililitros da primeira dose. Eu honestamente achava que tinha sido só um bocadinho, eu acabei por tomar e aquilo pareceu-me só um bocadinho, pareceu-me mesmo só um bocadinho, mas na realidade, depois falamos sobre isto, foi uma dose muito similar, a diferença foram 3 ou 4, 2 ou 3 mililitros. Portanto, eu achava que, pronto, foi só um bocadinho, deixa lá ver. A verdade é que ainda tive um período extremamente aprazível. O que é que isto significa? Eu tomei aquele copo, estive ali um bocadinho naquele submundo qualquer, as coisas começaram-se a tornar muito castanhas, muito vermelhas, mas aquele castanho vermelho como se fosse a terra a engolir, e eu estava ali, meu Deus, eu quero sair disto, meu Deus, o que é que eu faço, o que é que eu não faço, e etc. Até que começou a vir uma certa... Começou a vir como se eu fosse para olhar para cima. Eu, a pouco e pouco, lembram-se de eu dizer que eu estava a trabalhar tudo cá em baixo, estava a viver e a vibrar aqui tudo cá em baixo. Comecei, a pouco e pouco, com os olhos fechados, a olhar para cima e colher. Literalmente, eu estava de olhos fechados, não é? Comecei a ver o universo, as estrelas, mas com uma forma maior, e eu comecei a ver. Foi engraçado, porque depois de tomar o segundo copo, eu acredito que aquilo não faça logo o efeito, demora um bocadinho, pelo menos na minha experiência e na minha perspectiva foi isso. Ou seja, continuei na força que estava, só que a força, em vez de... continuou a subir, digamos assim, não estagnou, não é? O que é que acontece? Eu comecei a ver como se aquele universo começasse a ganhar forma, aquela forma das abóbadas, não é? Das ogivas, como nós temos em muitos catedrais e assim, e aquilo começou a ganhar uma forma assim, uma cúpula ogival, e tinha muitas, eu via aquilo como muitas, como se estivesse mesmo dentro daquelas catedrais que nós vemos, se calhar não é catedrais o nome, mas pronto, daqueles monumentos que tinham muito o formato de pinha, tinha o formato ogival, e mesmo até que nós vemos nas estátuas indianas que eles têm assim tipo um chapéuzinho, que faz assim, tipo flor de lótus, faz assim um calado e outro assim. Eu comecei a estar dentro disso, ou seja, a minha cabeça começou a ganhar esse formato e era como se fosse multiplicando isso para todo o universo, quer para cima, para os lados, para a frente, etc., mas tudo já daqui para cima. O que é que acontece? As cores estavam muito aquele azul escuro, mesmo como se eu estivesse no universo, a ver as estrelas, a ver tudo, e aquilo começou a ganhar mais formas dentro do mesmo, e eu comecei a ter um entendimento maior, que eu não consigo trazer por palavras, mas comecei a ter um determinado entendimento sobre uma certa energia mais, sei lá, esta energia hindu, alguma coisa do género, porque era diferente do que eu tinha vindo a experienciar até agora, digamos assim. E eu literalmente, era como se eu olhasse para mim e tivesse muitos de mim, tanto para a frente como para o lado, não é? Quando, sei lá, por exemplo, quando nós temos muitas pessoas a fazer linhas, não é? Para a frente e para os lados. Era do género, era como se eu tivesse eu aqui, mas eu estava aqui, tinha mais eus para cima, mais para baixo e mais para o lado. Enquanto que na primeira fase da viagem estava tudo com muitas cores e etc, e era só eu era a deusa e etc, esta segunda fase era como se eu continuava com aquela sensação de eu ser uma deusa, ou o que quer que lhe queiram chamar, mas havia mais acima de mim, havia mais abaixo, à frente, atrás, aos lados, para todos os lados. Como se a minha consciência neste nível tivesse muitas outras que também tinham os seus processos, lá está, os filhos, os pensamentos, o ego, e isto tudo aqui a manifestar-se para os 1001 multiversos que existem por aí. Mais ou menos uma coisa dentro deste género. Eu lembro-me de sentir a minha cabeça a ganhar a forma, a ficar cada vez mais bicuda, cada vez mais esticada, com aquelas coisas assim como as estátuas dos deuses hindus, não é? Que têm aquilo assim. As minhas mãos também começaram a ganhar. Não é que eu ficasse com muitos braços ou muitas mãos, mas é como se tivesse, lá está, o movimento, parecia que fluía assim, não é? Não é que eu tivesse muitos braços, mas é como cada vez que eu tentava mexer o braço, era como determinados braços ficavam sinestésicos e parados ali, eu tivesse noção deles todos, mas era tudo movimento, só que movimento como se fossem frames. Será que faz sentido? E então eu comecei a sentir isso, começou a fluir isso e começou a chegar um momento que eu não tinha experienciado antes, que é o momento de ouvir a voz da mãe medicina ayahuasca. Então, eu lembro-me de, nesse momento, que eu estava a ter era como se antes eu tivesse sido uma percepção minha enquanto eu ser uma deusa, agora eu estava na percepção em que eu estava a falar com Deus. E o que é que acontece? Eu lembro-me até da pessoa que estava a orientar dizer, parou a música e disse, falem com a medicina. Se não foi isto, foi do género.
e eu parei para falar com a medicina. Eu já não me lembro o que é que eu perguntei. Porque eu, desde o início, eu tinha um mantra meu que era para me lembrar do aqui e do agora. E esse mantra era Deus é em mim. Sempre que eu me sentia a afundar mais, eu falava mentalmente Deus é em mim, Deus é em mim, Deus é em mim, Deus é em mim. E chegou a essa parte em que o mantra começou a ganhar outra forma. Deixou de ser Deus é em mim para eu sou Deus, o Deus sou eu. Isto de uma maneira, lá está, o entendimento é outro e estar aqui a falar, pronto, é só uma perspectiva em relação a estas experiências. Não dá só para falar, isto é uma coisa que é preciso mesmo experienciar e passar por lá. E o que é que aconteceu? Aconteceu que eu comecei a falar, eu comecei a fazer perguntas, e eu recebi as respostas. Eu já não me lembro especificamente das perguntas, mas eu lembro-me da voz da Mãe Medicina, e a voz da Mãe Medicina era a minha voz. Eu falava e eu tinha a resposta imediata. Eu lembro-me até de perguntar, mas como é que a tua voz é a minha? E, então, de brincadeira ou não, a medicina respondeu-me, como é que tu ainda não percebeste que eu sou tu? Como é que tu ainda não percebeste que eu sou tu? Porque eu estava a ler como se eu estivesse na presença de Deus, certo? Como se eu estivesse na presença, lá está, de Deus, Deus Todo-Poderoso, chamem-lhe o que quiserem. Eu estava a falar com Deus. E é uma sensação de amor tão grande, é como se eu estivesse mesmo no colo de Deus. Não dá para explicar de outra maneira, só passando por isso. E o mais bonito é que eu estava ali a falar naquilo, e lembro-me que no meio daquela conversa, aquela voz, que era a minha voz, que me disse, eu não tenho uma língua, eu tenho todas as línguas, eu consigo falar contigo na tua língua, eu consigo falar com toda a gente com qualquer língua, porque até as línguas, não é? A linguagem, ela é uma coisa que não existe, nós falamos a linguagem que for, mas a medicina fala todas as linguagens, porque já está lá antes de existir a linguagem. E eu lembro-me de haver uma coisa qualquer, já mais no final, porque é normal, a gente no momento está muito consciente, mas depois é como se voltamos a encaixar nesta consciência limitada e perdemos muita coisa. E o que é que acontece? E a medicina disse-me algo do género, tu ainda não entendeste que sempre que fazes assim, tu estás-me a dar a mão a mim? E o entendimento foi muito lindo, isto foi a nível de visuais, a nível de sonoro, não é? O entendimento aqui dentro, no coração, e eu entendi esta parte do quando colocamos assim as mãos em Gachô e Namastê. Porquê? Atenção, isto é a minha experiência e para mim fez todo sentido. O que é que acontece? Uma das mãos é do meu consciente aqui, encarnado, do meu corpo físico. A outra é a mão de Deus. E quando nós fazemos isto, nós estamos exatamente a dar mão a mão com Deus. Esta foi a despedida da voz da Ayahuasca, foi exatamente a dizer, eu estou sempre aqui. Eu sou tu. Lá está, a situação de Deus é em mim para eu sou Deus. Eu sou tu, mas eu só sou tu quando tu te lembras. E quando tu te começares a esquecer de alguma maneira que tu és Deus, que tu és eu, que eu sou tu, basta fazeres assim. Porque tu não estás a dar a mão a ti mesmo, tu estás a dar a mão a mim. Estás a dar a tua mão física à outra metade de ti, que é Deus. Estás a dar a tua mão física à mão espiritual. Chamem-lhe o que quiserem. Eu lembro-me a nível visual, era como se a minha mão física, eu lembro-me de fazer assim, era como se esta mão viesse uma mão do todo, digamos assim, a fazer aqui isto, o Namasté, não é? O gratidão, e depois é que no meu formato físico. Ou seja, uma das mãos sou eu, outra das mãos é Deus, e quando fazemos isto, que é um dos símbolos que nós fazemos para agradecer, e quando nós agradecemos do coração, é quando nós estamos em harmonia e em sintonia com aquele que é o Deus, chamem-lhe Deus, o Deus que quiserem, o todo, ok? Aquele Deus em mim, em ti, em nós, e foi lindo. Eu lembro-me que aí sim já consegui ficar aquele choro interno, mas de felicidade, e eu passei ali um momento incrível, maravilhoso, porque eu estava literalmente, depois era como se eu sentisse a voz da Ayahuasca cada vez a fugir mais, da Ayahuasca, de Deus, de mim, do que quer que seja, aquilo a dizer literalmente, eu estou aqui, não é eu estou aqui, eu sou tu, e inclusivamente chamam-me Trenga, que é uma palavra que eu sempre usei muito na escola, e disse-me, Trenga, tu ainda não entendeste? Tu és mesmo Trenga. E eu olhei salve seja, não é? Na viagem de Trenga. Como é que sabes isso do Trenga? Eu dizia tanto isso na escola, o Trenga. Diz ela, como é que eu sei? Tu achas que eu te conheço desde ontem? Eu sou tu. Eu estou em ti, tu estás em mim, nós somos só um. E ensinam-me aquilo do Namasté, da tua mão, a mão de Deus, e a união das mãos e a importância da gratidão. E à medida que eu estava naquele fluir, começa a ponto de caboclo.
Começa a ponto de Ogum e vem a energia dos três sagrados pais, Ogum, Xangô e Oxóssi. Eu levei uma coça de todo tamanho e aí começa a minha peia a sério. Porque eu estava naquela unificação divina tão boa com Deus, eu via aquelas coisas, eu via cataratas de arco-íris, aquelas cores todas, eu via formas maravilhosas, via tudo maravilhoso e de repente chega algum vamos para a demanda, não é? E chega algum vamos para a demanda e a minha postura mudou logo. Eu lembro-me, eu fumava, era como se eu fumasse. Eu acho que aquilo era charuto, que era algo castanho, grande. Eu sentia mesmo a fumar. E lembro-me da primeira vez que eu fiz, que eu virava assim para o lado, eu fazia... Depois a pessoa que estava ao meu lado, o facilitador, foi mesmo acender um cachimbo. Eu sei que era como se eu sentisse aquilo... Eu não estava a fumar fisicamente, no etérico estava, mas eu sentia cada travo. Eu estava nas 7 quintas. Estava ali. O que é que acontece? Depois de X tempo, eu estar naquela de uma energia mais masculina, a energia do fumar, eu tinha a necessidade de voltar a limpar. E eu limpava, só que desta vez eu comecei a afundar. E a afundar. Porquê? Eu limpava, começava-me a sentir muito mal disposta, muito mal, parecia que perdia o chão, mas estava naquela ainda a aprender a limpar mais forte, a aprender a demanda, continuava a benzer, continuava naquilo. Chega, Xangô, e eu parece que levei uma machadada assim aqui mesmo, direitinha. Eu já não me lembro o que é que disse ou o que é que não disse, porque não foi com a voz física, foi com a voz da alma, para eu começar a colocar-me no meu lugar. E levei uma machadada de todo tamanho, eu senti a minha cabeça a abrir. Eu não vi entidades, não nada disso, eu senti aquela energia. Então, quando chega a energia dos caboclos, eu entrei, era como se eu estivesse no alto mar e o mar estivesse a abrir um maremoto com um furacão marítimo e eu estava lá no meio a ser engolida por aquilo. E eu comecei porque começa ponto de caboclo, pena branca, eu vou com a testa ao chão, o corpo começa todo a vibrar, entretanto eu comecei-me a sentir, eu acho que nunca senti uma tontura tão forte, uma tontura, uma náusea, um mal-estar, e então é literalmente isso, é como se eu estivesse naquele, vamos imaginar que somos mandados para o espaço, não é? Aquilo ganha aquela rotação toda e de repente estás perdido no espaço e ao mesmo tempo estás dentro do mar, no furacão, pronto, eu estava assim. Eu não sabia para onde é que eu estava, para onde é que eu não estava, eu sentia-me mal, eu sentia-me de uma maneira horrível, eu queria vomitar, eu parecia que o vómito vinha, eu não tinha nada para vomitar, eu estava ali num processo que eu estava, depois parece que aquelas dores mesmo de, sei lá, quando estamos com uma ressaca muito complicada, que nos dói o fígado, era como se eu estivesse para aí, porque eu lembro-me que eu estava ali em aflição, coisa e tal, eu tocava, mas estava perdida no meio de não sei o quê. Os visuais depois nessa altura começaram a ficar muito turbulentos, começaram a ficar muito assim, como se fosse castanho, cor de terra, perderam aquelas cores todas e começaram a ficar muito, não sei, era como se eu estivesse no meio, não digo bem lava, mas no meio como é que se diz, as areias movediças ali no meio, eu estava ali, ai meu Deus, onde é que eu me viro, onde é que eu não me viro, e quando é que isto acaba? E sempre que eu pensava quando é que isto acaba, vinha-me outra vez aquilo lá de cima, eu peguei no saquinho para vomitar, mas eu não tinha nada para vomitar, eu só pedia a Deus, eu quero vomitar, eu quero sair disto, eu quero vomitar, mas depois lembrava-me, firmeza, Deus é em mim, se isto está a acontecer é porque eu preciso disto, se isto está a acontecer é porque eu preciso disto, manter a firmeza. E começava a recompor-me a pouco e pouco, não para tentar sair daquele estado, para o permitir, para não o rejeitar, mas para aceitar que precisava de passar por aquilo, não tentar lutar, porque eu notava que cada vez que tentava lutar contra aquilo afundava ainda mais, era mais denso, era como se eu estivesse mesmo no meio das areias movediças, não é? Quando nós mexemos, afundávamos mais. Ou seja, eu peguei e cheguei a um ponto em que não, eu não vou lutar contra isto, eu vou deixar vir, eu estou mal disposta, eu quero vomitar, eu tenho medo de vomitar. E um dos medos que sempre tive na ayahuasca era o de vomitar. Eu já superei esse, antes era uma fobia, mais ou menos há 5, 6 anos eu tinha fobia de vomitar, mas entretanto fui superando isso. Vomitar sólidos é algo que ainda me faz um bocado de confusão. Eu cheguei a um ponto em que é para vomitar, eu vomito, eu não quero saber, eu vomito, manda tudo para fora se for para mandar. Eu peguei no saco, eu estava ali, e dava-me vontade de vomitar, mas aquela aflição, quando queremos vomitar, mas não sai nada. E começou a vir a aprendizagem. Então tu não tenhas medo de sair do corpo? Ai, não tenhas medo de sair do corpo, meu amor? Então leva lá com o corpo todo, vê lá. Gostas das dores do corpo? Então
vais sentir as dores do corpo. Pega lá, pega assim. Não queres o corpo, levas o corpo, mas também levas as dores todas do corpo, que é o medo do desapego para o corpo, então pega lá. Levas o corpo, mas levas tudo aquilo que tem direito, toda a dor, toda a náusea, todo o desconforto, pega. E eu a começar-me a cair aquilo e a pensar, realmente, olha o apego que eu tenho ao corpo, que até às dores e à má disposição, eu não consigo libertar-me disto. Então aquilo foi, eu não sei quanto tempo tive assim, se 1 hora, se 2, se 3, volta e meia, vinha aquela cena de fumar o charuto, eu fumava. Ainda chamaram uma altura para música de mulheres para dançar. E o que é que acontece na música de mulheres para dançar? Eu estava ali a fumar o charuto, eu sentia-me como se eu fosse um homem, eu estava de olhos fechados, eu sentia-me como se eu fosse um homem e as mulheres estavam todas a dançar e eu estava simplesmente a ver e a sentir ali no canto, a olhar para as mulheres a dançar, ali, simplesmente na minha, ali no canto, assim, cabisbaixo, ali a sentir todo aquele, sei lá, como se estivesse num cabaré ou lá o que fosse, mas sempre ali no canto, sempre ali na minha, etc. Houve uma altura em que eu estava a fumar, que eu senti qualquer coisa e sei que levantei-me um bocadinho e dei um murro no chão. Não sei o que é que estava a passar aqui dentro, mas foi alguma coisa do género. Está alguma coisa a tentar fazer alguma coisa. Eu fui, não sei qual era o processo que eu estava a passar, porque nessa altura não estava a entendê-lo muito bem, mas eu levantei-me, dei um murro no chão, que era para pôr alguma coisa em ordem no meu processo, não faço ideia. Voltei ali ao fumo e sempre que eu fumava, no final eu precisava de me limpar muito, mas no momento em que eu estava a fumar, eu parece que saía um bocadinho dali daquela má disposição toda, mas ia tendo alguns períodos assim. Eu não estava na realidade a fumar porque eu não tinha nada para fumar, aquilo era etérico, mas eu estava ali, depois pegava, lá saía aquilo, e eu estava e continuava ali na minha, limpava, tal e coisa, sempre que vinha jurema, vinha caboclo, vinha tudo, e eu quanto mais, eu parecia que o meu corpo estava a fazer isto, parecia que o meu corpo estava literalmente, eu estava a ser espremida, foi uma sova tão grande, e depois eu queria vomitar, mas eu não tinha o que vomitar, e eu acho que foi a minha maior aprendizagem, foi, o que é que tu queres vomitar quando não tens nada para vomitar? Ok, parece simples, agora vamos levar isto para uma conotação espiritual, uma conotação etérica, uma conotação egóica, do ego até. O que é que tu, no fundo, é um vitimismo, tu estás a querer deitar fora uma coisa que não tens para deitar fora, tu estás a criar uma preocupação onde ela não existe. Depois, claro, a gente aprende de uma maneira diferente quando alguém nos diz, é passar por uma experiência, pronto, coisa. E eu estou quase a ficar sem tempo no vídeo, portanto, resumindo e concluindo, o que é que acontece entretanto em relação a isto? Foi aquele processo todo, eu tentei me levantar uma vez para dançar, não conseguia, eu sentia-me engolida, eu literalmente sentia-me engolida, o meu corpo parecia que estava a fazer isto, voltei e tal, pontos de preto velho, eu lembro-me, eu batia assim na cabeça, eu só ouvia assim, tu ainda não aprendeste, abre isto, olha para isto, tu não aprendeste, olha para isto, e não sei o quê. Eu batia, depois lembro-me que quando chegaram pontos de preto velho eu fazia assim, já não sei, fazia assim uma data de coisas, mas eu muito bati na cabeça porque eu só ouvia assim, a minha voz interna, não é? Isto aqui é para usar, ainda não aprendeste, estás a criar um drama, isto aqui é para usar. Basicamente era isto. Resumindo e concluindo, passado não sei quanto tempo de estar aqui, porque depois eu começava a ver aquilo como se fosse um fosso, como se eu estivesse a aprofundar cada vez mais naquele fosso, é literalmente como se eu estivesse a ser engolida por areias movediças. E a aprender a não tentar lutar contra as areias movediças, deixar de estar até começares a fluir e a vir à superfície. E passado, não sei, 2 horas, 3 horas, não faço ideia do tempo que foi, realmente foi isso que aconteceu. Eu comecei a pouco e pouco a aceitar mais aquilo e mais para o fim, depois também a medicina acho que começou a baixar daquele pico enorme, mas eu comecei a abrir os olhos, a primeira vez que eu abri os olhos eu lembro-me que parecia que tinha vindo de um planeta, não sei de onde vinha, e pumba, bati mesmo de frente, não sei onde, porque era como se eu tivesse vindo de uma dimensão muito longínqua, a abrir os olhos, acabou por piorar o processo, porque eu estava a fazer não sei que processo, abri os olhos e é do género, eu estou ali, mas estou cá, depois não conseguia ver direito, porque aquilo, a própria visão engolia-me, eu engolia a visão, e era ali um engolir, era isto, eu estava a ser engolida por mim mesma, e engolida pelo meu ego, até o momento em que permiti que o ego me mostrasse, e que eu desse atenção às partes do ego que precisavam de atenção para serem limpas. Então, a máquina ficou sem bateria, já não sei em que parte é que estava, portanto vamos voltar à parte das areias movediças, eu lá no meio e etc. Entretanto, pontos de preto velho, eu só sei que comecei a bocejar, eu bocejava,
eu sentia-me a bocejar, a minha boca a abrir, eu a sair pela boca, eu bocejava, e era como se eu sentisse que estava a sair alguma coisa, pronto, coisas, o que quer que fosse, aquilo saía e eu bocejava como se aquilo fosse vómito ou lixo para dentro do saco, para aquilo, não sei, eu naquele momento eu não queria que ninguém tivesse de levar com o meu lixo, portanto eu bocejava para o saco, eu fechava o saco, eu bocejava para o saco, eu levava eu fechava o saco, eu batia-me assim, eu bocejava, depois batia na cabeça, ainda não aprendeste, ainda não viste, ainda não aprendeste, ainda não sei o quê. Chegou a um ponto em que acabei por me deitar, eu tinha o corpo bastante cansado, doía-me imenso o corpo. E então acabei por me deitar para tentar descansar um bocado, mas eu estava naquele, quando já estamos sem forças para lutar contra o abismo, pronto, foi mais ou menos isso. Então eu estava deitada, mas eu estava ali naquele umbral qualquer, as cores eram todas muito, era mesmo como se eu estivesse debaixo de terra, ou assim uma coisa qualquer. Eu estava ali naquilo e fiquei, não sei quanto tempo fiquei deitada, sei que não foi muito tempo. Depois lembrei-me de, não, isto é a minha viagem, não é para estar aqui a, sei lá, voltei-me a sentar. E houve uma parte que eu lembro-me já mais para o final que foi bastante interessante, porque eu estava naquela má disposição toda, depois naquele umbral todo, que eu nem sei o que era aquilo. E é como se eu tivesse começado a ver, a ficar muita luz, muita luz, muita luz, muita luz. Começou a ficar, não é? Porque aquilo eram formas muito esquisitas, era tudo muito coisa, aqueles nem eram bem geométricos, mas era como se fosse sei lá, um furacão, as tais areias movediças, ali uma coisa qualquer a puxar-me, que obviamente não era nada externo, digo eu, aquilo era o meu ego ali a levar uma sova, e graças a Deus que levei aquela sova, não é? E até que chegou um ponto em que eu comecei a sentir o corpo muito aliviado e comecei a ver luz, só via luz, e comecei a sentir-me a sair mais ou menos do corpo, eu muito aliviada a pensar, ai que bom. E houve uma vozinha qualquer, assim, aqui dentro, que me disse assim, atenção à luz em excesso, porque ela anestesia. E o que vem para anestesiar não vem para curar. Eu percebi a mensagem de rajada e lembrei-me da firmeza de voltar para o que eu agora. A pessoa que estava a orientar também lembrava-nos sempre, firmeza, firmeza, olha, firmeza, volta, é a tua viagem, é a tua cura, é o teu processo. E naquele momento que eu estava a adentrar ali uma luminosidade qualquer, facilmente, salvo seja, não é? Apercebi-me que aquilo também era o ego em busca de luz para sair do mal-estar físico. E a verdade é que depois desta situação da luz toda e de eu entender, ok, esta luz ela está a anestesiar o processo de cura que eu estou a passar. Então eu peguei, eu já não sei como é que fiz, mas basicamente ou foquei na respiração, ou foquei no coração, ou voltei a dizer o meu mantra Deus é em nós, Deus é em mim, eu sou Deus e etc. Voltou a vir mais aquele umbral todo, mas já veio de uma maneira pacífica, já veio de uma maneira de superação. E eu acho que precisava muito disso, passar, lá está, pelo umbral, passar por aquela parte mais densa para conseguir ver a beleza de tudo o resto. E nesse momento, que foi um momento incrível, que eu sei que eu abri os olhos, já começava a ver, já conseguia ver ali o grupo e as pessoas e não sei o que, fechava, começava a entrar naquele umbral todo de novo, mas foi aí que pronto, eu decidi não, ok, eu não me vou voltar a deitar e custa que custar, eu vou agora levantar-me e vou dançar. E levantei-me e naquele preciso momento em que eu me levantei, a bastante custo, mas com a firmeza de ok, eu agora consigo levantar-me, eu consigo enfrentar isto. Veio Caboclo e me deu uma guia, minha primeira guia, e foi lindo porque o timing em que a guia chega ao meu pescoço foi precisamente depois de eu passar por aquele lodo todo, aquele umbral todo, aquela, nem sei explicar, aquela peia toda e no final não me deixar de ficar ali deitada a descansar, mas de pegar nas forças, as poucas forças, porque eu tinha o corpo mesmo muito dórido, doía muito todo o corpo. E ganhar a força para me levantar naquele momento foi como se eu tivesse recebido uma medalha. E é como se eu tivesse recebido a medalha mesmo de, ok, passaste a tua própria prova e aqui está, aqui tens o direito de te sentires quem tu realmente és. E foi lindo porque depois disso custou-me imenso porque eu ainda estava
pronto, ainda não gostava muito do corpo, os movimentos ainda não estavam muito cá, não é? Porque a gente depois custa a voltar a ter noção do corpo, até que vem o momento do rapé, então vamos lá soprar um bocadinho de rapé. E primeira vez que me sopraram rapé, e eu estava de pé, eu literalmente foi um tiro daqueles. Que é? O que é? Ui, aquilo parece que me puxou tudo outra vez ao de cima, mas estava-me a dar. Vieram as tonturas outra vez, mas veio com. Lá está, era como, aquele rapé para mim foi como se me tivessem passado a lança para a mão, a lança para. Vamos desbravar mato. E então foi isso. Depois fiquei mais um bocadinho, tive de me voltar a sentar, cuspi muito, não vomitava. Eu com o rapé é muito normal, salivo imenso, cuspo imenso e pronto, às vezes tosse, etc. Tive ali algum tempo outra vez que era a limpar, mais qualquer coisa que precisava de limpar. Fiquei mais um bocadinho, depois fiquei mais sentada, até que passado um tempo veio para a segunda narina de rapé e aí foi outro tiro que tal. Desta vez foi mais suave, mas o sopro suave do rapé, não é aquela... Uma pessoa parece que senta ali a desfazer, não é? E foi o sopro, eu fiquei ali, deixa assentar a aprendizagem, assenta, lá babei-me toda para o saco e não sei o quê, e voltei ali àquela má disposição, até firmeza, e volto a levantar e aí sim. Já me permiti, gostava muito estar ali, mas cheguei a um ponto em que eu acho que depois devo ter estado a dançar mais ou menos uma hora, deve ter sido meia hora a uma hora. Não dancei toda fluida porque eu tinha muitas dores no corpo, dores de cansaço, era mesmo como se eu tivesse ido para uma demanda, para uma luta gigante. Pronto, basicamente foi isto, a minha experiência, as aprendizagens que a gente faz neste tipo de medicina, elas são nossas, não são de mais ninguém. Isto é uma maneira de vos tentar transmitir aquilo que foi a minha experiência e digo-vos uma coisa. As outras duas experiências, elas foram lindas, fantásticas, maravilhosas. Ai, meu Deus do céu, é isto. Esta, eu levei a minha primeira peia. Mas também vos tenho a dizer que das 3 vezes, esta foi a consagração em que eu mais aprendi, mais interiorizei e, acima de tudo, que eu mais senti. Eu senti mais partes de mim, mais a medicina em mim e não eu na medicina, ou ao contrário, mais isto. Basicamente. Esta ayahuasca para mim foi como eu ter recebido o amor todo da mãe e a sova do pai. No bom sentido, claro. Em que a sova do pai, porque eu sou uma pessoa também muito... E era como se eu tivesse levado ali uma sova do pai a pôr-me no sítio. E aquele pôr-me no sítio foi extremamente importante. Porque nós trabalhamos sagrado feminino, sagrado masculino. E não adianta estar só, eu quero trabalhar e quero resolver o meu sagrado feminino. Se o sagrado masculino estiver na mesma exacerbado. Portanto, foi ali um reequilíbrio, digamos assim, para pôr os polos no seu sítio. Foi incrível, foi maravilhoso, foi gigantesco. E aquela peia, para mim, claro que no momento uma pessoa está assim desvairada, mas aquela peia é Deus. E é Deus, é o ensinamento de Deus através do nosso próprio ego. Porque o nosso ego também é uma fração de Deus. Depende de como é que nós queremos ouvi-lo ou não. Certo? Portanto, basicamente é isto, a minha experiência, a minha aprendizagem. Mais não digo porque é meu e o que é meu, e está guardado. E pronto, basicamente é isso. Eu acho que desta vez, vamos ver, não é? Até à próxima se não volto a repetir o mesmo padrão do medo, mas o meu medo da peia era tão grande que eu tive de passar por uma para entender a beleza dela. Não a beleza de sofrer da peia, mas também a beleza de estar naquele momento, naqueles sintomas, naquela situação e de saber que aquilo está dentro de mim. Eu sou aquilo e que se eu preciso de passar por aquilo, ultrapassar, não é? Tal situação das areias movediças. O meu ego é o que ele é. Quanto mais eu vou aprofundar, mais eu vou encontrar ego, mais eu vou encontrar partes sombrias que precisam de ser iluminadas. Agora é uma questão de mergulho, não é? E eu agradeço do fundo do meu coração à pessoa que facilitou isto e que não me deixou cair no ego de dizer não, eu não quero, porque eu não preciso, porque eu estou bem assim, eu não quero andar nisto e não sei o que, não sei o que mais. E que no momento em que eu até virei o copo da segunda dose da ayahuasca, me disse assim, tu prometeste, olha a firmeza. E é de gente assim, como as pessoas que eu tenho na minha vida, é esse tipo de gente que eu vos desejo a vocês. E também o
merecimento de terem assim pessoas na vossa vida. Basicamente é isto, eu espero que tenham gostado, o vídeo está longo como tudo, portanto, assim é. E pronto, e é isso. Agora este canal do YouTube só vai ter vídeos a falar sobre este tipo de coisas, espiritualidade, perspectivas e etc. Os vídeos semanais e mensais para os signos acabam de cessar. Agora nós estamos a fazer muito mais em diretos no Facebook, portanto convido-vos a acompanhar a nossa página do Facebook. Fazemos vários diretos com perguntas, com tiragens, no momento, a falar diretamente com as pessoas. Acompanharem-nos também no Instagram. Presencialmente temos loja física em Vila Nova de Famalicão. As informações estão todas na descrição. E não te esqueças de subscrever se gostaste e acompanhar aqui o canal, porque nós temos muita matéria, muito material, muita informação, muita partilha, mas acima de tudo, muito coração. Arroba.